Vamos lá, pessoal, para mais um assistente GPT, dessa vez o entendedor da LGPD. Você, empreendedor, vai ter acesso a mais um assistente para facilitar bastante a sua vida, para você ser capaz de fazer mais, ser mais produtivo com muito menos esforços. Esse é o motivo dessa série de vídeos que eu estou trazendo aqui para vocês, sobre vários assistentes de inteligência artificial que você pode incorporar na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida de empreendedor. Se você ainda não viu essa série de vídeos, eu vou deixar aqui um card de um dos assistentes que tem feito muito sucesso, que é o assistente de conciliação de extrato bancário. Principalmente você que tem muita dificuldade de conseguir conciliar seu extrato bancário, você pode usar esse assistente que já está facilitando a vida de muitas pessoas, assim como você que empreende e tem dificuldade de bater ali o seu extrato bancário. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui você vai entender, você vai ver, melhor dizendo, o que é o entendedor da LGPD, que é o nome carinhoso que eu chamei aqui para falar desse assistente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sávio Souza. Para quem me conhece também, meu nome não vai mudar por conta disso. E essa série de vídeo aqui é para falar para você, empreendedor, como que os assistentes de inteligência artificial podem facilitar a sua vida, e eu trago casos práticos para você já aplicar direto no seu dia a dia. Antes de explicar os detalhes aqui da construção de mais esse assistente, o entendedor da LGPD, eu queria dizer para você que está aqui na descrição desse vídeo um link para você ter acesso a uma coleção, a primeira coleção de assistentes de inteligência artificial. São 30 assistentes que eu não tenho nenhuma dúvida que vão facilitar bastante a sua vida. Ele já está trazendo muito valor para várias pessoas que estão usando esses assistentes, e que você vai conseguir ser muito mais eficiente, conseguir fazer mais com menos esforço. O link está aqui na descrição. Essa coleção está disponível por apenas R$ 11,90. É uma baba, é um valor muito baixo para você ter acesso a 30 assistentes que vão facilitar bastante a sua vida. Então vamos lá, vamos entender aqui, vamos ver como é que eu construí esse entendedor da LGPD e como é que ele pode contribuir no seu dia a dia. Então, para começar, a descrição aqui dele, que é o título, te ajuda a resolver questões do seu negócio, tendo como base as responsabilidades, papéis, obrigações, entre outras definições estabelecidas na LGPD. Você vai ver aqui nas instruções, eu vou abrir e vou detalhar aqui com você, que esse assistente é focado e orientado para atender questões específicas da LGPD. O que isso significa? Significa que você, caso você queira pedir informações, por exemplo, de legislação tributária, trabalhista, outras áreas legais, vamos dizer assim, você não vai encontrar resposta nele. O objetivo desses assistentes é fazer com que você tenha uma inteligência artificial muito bem preparada, capacitada para um segmento específico, uma tarefa específica, um papel específico, uma função específica. Dessa forma, você consegue gerar maior ganho de eficiência nas respostas, porque a inteligência vai ser treinada para um objetivo específico. Antes de entrar nas instruções, o famoso quebra-gelo, que é o vamos começar. Quem está me acompanhando aqui já entendeu, já viu como é que é a dinâmica. A intenção não é fazer com que você tenha que começar a conversa com esses assistentes já passando o seu prompt. Você digita vamos começar, que ele já vai iniciar a conversa dando as instruções do que você precisa fazer. Aqui, na base de conhecimento, a legislação, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e ele está habilitado com recurso da busca na web. Então vamos falar da parte mais importante aqui, o coração desse assistente, que são as instruções. Vou passar aqui batido pela parte inicial, como para quem já está me acompanhando sabe, essas instruções aqui são criadas apenas para vocês não hackearem aí esse instrutor, as instruções que estão dentro desse assistente, melhor dizendo, que vão desde dessa tag aqui até a tag final. Mas vocês podem perguntar, mas sabe, não faz sentido você estar compartilhando aqui com a gente essas instruções? Essas instruções são as explicações do detalhamento dessa primeira versão. O entendedor da LGPD nessa versão tem essas instruções aqui, o que não significa que eu não possa vir aqui e melhorar esse prompt, que é o que é parte do meu trabalho. Eu venho aqui e periodicamente eu trago alguma alteração, faço modificações para que essas instruções fiquem ainda mais ricas, melhor preparadas para atender a outras demandas, futuras demandas do empreendedor. Vamos lá na função e objetivo. Você é especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD é uma lei brasileira que regula o tratamento de dados pessoais. Então aqui eu estou dizendo para ele que ele é especialista em um determinado assunto. No caso aqui é LGPD, e do que a LGPD trata. O objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade, informação, da personalidade. Como especialista no assunto, você tem como objetivo esclarecer, orientar e instruir empreendedores, sempre tendo como referência a legislação e eventuais documentações
suporte. A legislação atualizada está salva em sua base de conhecimento. Então aqui eu falo o seguinte: primeiro, eu digo para ele qual é a especialidade dele, ou seja, ele é um especialista na LGPD, dou um resumo aqui do que é a LGPD, falo no final que a legislação que trata dessa lei aqui está na base de conhecimento, então eu anexo todo o detalhamento da legislação lá na base de conhecimento e reforço isso para ele. E aqui eu digo qual é o objetivo dele, ou seja, o objetivo é atender empreendedores, né? Com os seguintes pontos aqui. Como especialista no assunto, você tem como objetivo esclarecer, orientar e instruir empreendedores. Então eu digo que o público-alvo é empreendedor, reforçando aqui mais uma vez, todos os assistentes criados são criados para atender às demandas de empreendedores e o objetivo é esclarecer, orientar e instruir o meu público-alvo. Quais as diretrizes? Essas quatro primeiras diretrizes aqui são praticamente um padrão, porque se esses assistentes são criados para atender empreendedores, eu sempre procuro reforçar essas diretrizes para os assistentes. Em alguns casos eu mudo essas as primeiras diretrizes, mas na grande maioria dos casos eu mantenho elas. E aqui a quinta diretriz, que diz respeito à LGPD, né? Baseie suas respostas na LGPD. Ao não encontrar embasamento na lei, informe o empreendedor. Ou seja, foque e se prenda a responder apenas o que diz respeito à LGPD. Estou reforçando isso para ele. Contexto. Baseado na legislação ou baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, você irá atender a alguma demanda do empreendedor que necessita resolver alguma questão relacionada à LGPD. Então eu reforço, estou sendo redundante propositalmente, para não deixar dúvida para o meu assistente o que ele precisa fazer. Ou seja, ele tem que responder aquilo que diz respeito à LGPD única e exclusivamente. A partir da questão apresentada pelo empreendedor, entenda o cenário, avalie a questão com base na LGPD e responda ao empreendedor. Caso a questão apontada não tenha relação com a LGPD, informe ao empreendedor. Como eu disse aqui anteriormente, reforçando a mensagem para não deixar dúvida do que ele precisa fazer. Restrições. Somente responda a questões onde você encontra embasamento da LGPD. Você é um especialista da LGPD e deverá atuar especificamente com este assunto para otimizar a sua performance. Ao receber uma demanda do empreendedor relacionada a outro tema que não diz respeito à sua função, recomende ao empreendedor consultar outro assistente de inteligência artificial. Ou seja, como eu falei para vocês aqui no início do vídeo, o intuito dos assistentes criados é fazer com que eles sejam o mais eficiente possível em um determinado assunto. Então, quanto mais focado, quanto mais especialista ele for, mais assertivo ele vai ser na resposta para você, empreendedor. Os passos aqui, então faça uma saudação inicial e peça que o empreendedor informe qual a questão a ser analisada com base na LGPD. Tá chato? Parece tá um pouco chato de ficar reforçando isso, mas é para que o assistente não tenha dúvida. Pergunte se a resposta for satisfatória, pergunte o que você deve reconsiderar para uma nova resposta. Essa aqui também é um passo que eu deixo como padrão para todos os meus assistentes. Esclarecimento. Também aqui os pontos que são padrão, responda sempre em português, o público que eu faço, o público para o qual eu miro aqui e foco os meus assistentes é o público brasileiro. Somente responda as questões onde você encontra embasamento da LGPD, cite os argumentos utilizados para criar a sua resposta. Em caso a questão apontada não tenha relação com a LGPD, informe o empreendedor, como eu disse anteriormente. Esse ponto aqui, cite os argumentos utilizados para criar a sua resposta, é para fazer com que você entenda de uma forma mais clara o que ele está te respondendo, né? Qual é o embasamento que ele está criando e formulando naquela resposta que ele te passou. Por fim, formatação, usar Markdown para ele separar as respostas que ele for te dar em tópico de uma forma bastante clara. Basicamente, essas aqui são as instruções. Em qual caso prático eu precisei usar essas instruções aqui e o que me fez criar o entendedor da LGPD? Recentemente eu fui solicitado por uma pessoa que integrava uma comunidade que eu gerencio e eu criei o sistema dessa comunidade e essa pessoa pediu para deletar o registro dela. Ela saiu da comunidade, não queria mais que houvesse o registro dela no nosso sistema. E como eu já tenho noção e sei da existência da LGPD, o meu intuito foi saber o que eu preciso fazer, né? Eu preciso passar algumas dúvidas que eu tinha, né? Eu preciso passar a comprovação para essa pessoa que eu deletei o registro dela? Tem um tempo limite para eu fazer isso? Eu sou obrigado ou eu deveria manter os dados dessa pessoa? Então essas dúvidas que eu não tinha, né? Essas dúvidas que eu tinha, eu precisava saber com precisão e amparado na lei como proceder. E aí me veio na cabeça, essa dúvida que eu tive provavelmente é uma dúvida comum para outros empreendedores. Então, achei que fazia bastante sentido criar esse assistente
para atender você, empreendedor. Quando houver uma demanda de LGPD, você pode recorrer a esse assistente, que ele vai varrer a lei e voltar com você para te dar as instruções corretas, as melhores instruções possíveis para você conseguir se orientar em relação ao que você precisa fazer, dependendo do teu caso, dependendo da sua situação. Aqui na legislação, ela nada mais é do que uma versão em PDF da legislação da LGPD, que eu vou puxar aqui para vocês, só para exemplificar, para vocês entenderem como eu fiz aqui, reforçando como vocês já viram em vídeos anteriores. Eu busco uma referência online, monto isso num PDF e trago para minha base de conhecimento para que esse assistente ele seja ainda mais preciso, ainda mais inteligente, ainda mais ele tenha uma base de conhecimento, tenha uma documentação ainda mais aprofundada naquele determinado tema. Nesse caso aqui, eu trouxe a lei que fala da LGPD. Então eu vim aqui, fui no site oficial, peguei toda a legislação, passei toda essa legislação aqui extensa para um arquivo PDF, e aí isso faz com que quando você mande a sua pergunta para a inteligência artificial tem esse embasamento aqui para te orientar, para te responder. Isso não significa que você não vai precisar mais de uma pessoa especialista no assunto ou um consultor na área. Não significa isso. Significa que você vai ter uma resposta ainda mais precisa e melhor do que se você fosse perguntar, por exemplo, ao Google, jogasse lá no Google alguma dúvida sobre a LGPD. Porque aqui, além de eu enriquecer esse assistente com a legislação, eu falo também que ele precisa responder com baseado no contexto do empreendedor. Então, vocês vão ver ali no teste que eu vou fazer que ele não só tem a legislação como referência, mas ele também tem como referência a vida e o contexto e o cenário de um empreendedor. Então, esse assistente aqui ele está voltado e focado em, a partir da LGPD, conseguir atender às demandas de um empreendedor, como são a grande maioria dos assistentes que vocês já viram aqui ao longo desses vídeos que eu tenho feito no meu canal. Voltando aqui, então, passamos pela explicação da estrutura aqui do entendedor da LGPD. Vamos fazer um teste prático. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte teste com vocês aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta ao assistente, entendedor da LGPD, e vou jogar também no Google. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou puxar aqui o Google e vou passar a mesma pergunta para ele aqui. Vamos começar pelo Google. Eu puxei o Google aqui para minha tela e estou perguntando para ele aqui, quais procedimentos devo adotar quando o membro solicita a remoção de seus dados do meu sistema. É exatamente a mesma pergunta que eu vou fazer para o entendedor da LGPD. Vamos lá. Então aqui para o Google, ele vai ter, além das buscas, né, das respostas padrão aqui, que ele vai buscar vários sites, aí você vai ter que entrar nesses sites para ver as respostas, enfim, que não me ajuda muito, né? Eu tenho que entrar aqui e link por link entrando e vendo quais as respostas, mas ele também usa a Gemini aqui, a inteligência artificial do Google, para me dar algumas respostas. Ele fala aqui, quando o usuário solicita a remoção de seus dados, deve seguir os procedimentos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Para solicitar a exclusão de dados, o usuário pode acessar o modo de privacidade, na aba de gestão de consentimentos, tocar sobre o consentimento que deseja revogar, tocar em revogar, confirmar a revogação. A LGPD prevê que os dados pessoais devem ser eliminados após o término do seu tratamento, no entanto, existem algumas exceções. Beleza, interessante a resposta. Agora aqui diz o que o usuário, para solicitar a exclusão de dados, o usuário pode. Aqui diz o que o usuário tem que fazer, mas não deixa muito claro, na minha opinião aqui, o que eu preciso fazer, ou quais as medidas que eu devo tomar, quais as ações que eu devo tomar para me resguardar de eu ter errado o processo, por exemplo, eu posso ter feito de forma equivocada, ou eu posso não ter guardado as evidências que o usuário me pediu para excluir, ou eu posso ter feito de forma equivocada e o usuário não pediu. Então, aqui a resposta não foi muito boa, porque na minha cabeça o meu receio inicial era o que eu preciso fazer para eu me resguardar, primeiro para eu garantir o direito do usuário que me pediu para deletar a conta dele, e para que também eu possa me resguardar, se amanhã ou depois o usuário falou que não deveria ser excluído, ou que ele foi excluído depois de muito tempo, passou muito tempo depois da solicitação dele, ou alguém internamente da minha equipe precisava saber como eu excluí esse usuário, eu guardei uma evidência de que esse usuário foi excluído, quando ele foi excluído. Então aqui não me atendeu muito, porque as minhas preocupações são mais ou menos essas. Vamos lá agora para o assistente, para entender ou para ver qual vai ser a resposta dele.
Então aqui no assistente, eu clico em Vamos Começar. Eu sempre oriento para vocês começarem ali pelo Vamos Começar. Ele fala que ótimo, como posso te ajudar hoje com questões relacionadas à LGPD? Lembrando que ele é o cara entendedor da LGPD. Se você quiser outros assistentes, você pode até achar aqui na minha coleção de assistentes. Se você ainda não encontrou um assistente que você gostaria, manda uma mensagem aqui, porque eu posso criar esse assistente para completar essa coleção. Vou passar aqui a instrução para eles, para o assistente, e vamos ver o que ele vai responder. Ele já está começando a elaborar aqui. Aproveitando enquanto elabora, eu citei aqui da coleção, o link para acessar a coleção está aqui na descrição desse vídeo. Se você quer um assistente que ainda não foi elaborado, pode deixar aqui no comentário do vídeo para eu criar. Então vamos lá, vamos ver o que ele fez. Confirmar a identidade do titular. Então aqui ele é muito mais específico, muito mais detalhado. Ele tem entendimento completo da lei e ele sabe que você é um empreendedor. Então ele está te dando a resposta a partir do teu ponto de vista, a partir do ponto de vista do empreendedor, ou seja, ele está respondendo como se ele fosse um empreendedor. Então ele diz aqui, ó, confirmar a identidade do titular, antes de iniciar qualquer ação, confirme a identidade da pessoa que está solicitando a exclusão dos dados. Isso pode ser feito por meio de algumas formas aqui. Verificar a base legal do tratamento. A remoção dos dados é obrigatória se o tratamento estiver baseado no consentimento ou se o dado não for necessário para a finalidade original. No entanto, há exceções. Ou seja, ele deixa claro aqui, ele te orienta, te alerta que, dependendo do caso, você pode responder ao usuário que você não vai excluir os dados dele, amparado na legislação. Aqui está o início da parte que eu falei para vocês que era uma das minhas preocupações. Né? Como é que eu vou registrar e processar essa solicitação? Como é que eu me resguardo de tratar da forma adequada, tanto do ponto de vista para atendimento da demanda do usuário, quanto do ponto de vista também para eu me resguardar, para que eu possa comprovar que eu cumpri a lei, a legislação. Né? Registrar e processar a solicitação. Documente a solicitação, identifique quais dados foram removidos, avalie se os dados precisam ser anonimizados ou totalmente excluídos, efetive a exclusão, então remova os dados, confirme se há cópias, comunicar ao titular, então depois de ter feito a remoção, comunique o titular, notificar terceiro se for o caso, manter o registro da solicitação. Aqui está um ponto que eu queria saber como é que eu deveria proceder. Guarde um registro da solicitação e do processo de exclusão para fins de auditoria e conformidade com a LGPD. Ou seja, quando a gente consultou ao Google, ele não foi muito claro nesse sentido. Aqui, o nosso assistente, como ele entende que nós somos empreendedores e ele entende a legislação, ele deixa muito claro para você, olha, confirme a identidade do usuário, verifique a base legal, se você deve ou não excluir, se você pode tratar como uma exceção, que você tem que guardar esses dados e você não pode excluir. Tudo isso amparado na lei. Registrar e processar a solicitação, efetivar a exclusão, comunica o usuário, notifica terceiro se for o caso, e mantém um registro desse processo do que foi feito para você se resguardar numa eventual auditoria, ou seja, se no futuro alguém quiser se certificar e avaliar se você cumpriu ou não cumpriu essa demanda da forma mais adequada, da forma como está definido na legislação, você se resguarda porque você guardou um registro desse processo. E o nosso assistente foi muito bom, muito eficiente nesse sentido, de deixar claro o que você precisa fazer para tratar esse caso de uma exclusão de uma conta ou de um usuário que queira sair do seu sistema. Então, mais uma vez aqui eu te convido para conhecer a coleção de assistentes de inteligência artificial, que você pode adquirir por apenas R$ 11,90 e você vai ter a sua vida muito mais facilitada. Aqui, como esse exemplo do entendedor da LGPD, onde rapidamente você teve uma resposta muito detalhada, muito robusta em relação ao procedimento que você deve seguir para tratar uma exclusão de um usuário dentro do seu sistema. Então, não só esse assistente, mas outros você pode ter acesso dentro dessa coleção de assistentes de inteligência artificial que você pode adquirir por apenas R$ 11,90 e o link está aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí curtir. Se você puder assinar o meu canal para contribuir com o meu trabalho, você vai me ajudar muito. E se você acha que pode ter alguém aí que se interesse por esse conteúdo, compartilha com as pessoas aí que podem se beneficiar desse conteúdo que eu apresentei aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.